Bem-vindo a mais um podcast da P&L Mastery Series X. Hoje a gente vai mergulhar em 3 técnicas poderosas que você pode usar para transformar a sua vida. É isso aí. Imagina ter o controle das suas emoções, construir conexões mais fortes e até influenciar suas próprias preferências. Nossa, que demais! Que técnicas são essas? A primeira técnica que a gente vai explorar é o rapport, a arte de criar conexão instantânea com qualquer pessoa. Você já sentiu aquela sintonia imediata com alguém como se já se conhecessem há anos. Sim, já. É incrível, né? Parece que a conversa flui naturalmente, sabe? Exatamente. E essa mágica tem um método. A gente se conecta mais facilmente com quem se parece com a gente, seja nos gestos, na fala ou até nas experiências de vida. Interessante. Então quer dizer que a gente se sente mais à vontade com quem a gente se identifica. Isso. É como se nosso cérebro dissesse, epa, essa pessoa é como eu, posso confiar. E como a gente pode usar isso a nosso favor? Tipo, será que eu posso influenciar alguém só por imitar os gestos? Calma, não é bem imitar, mas sim espelhar de forma sutil. Se a pessoa fala devagar, você também pode diminuir o ritmo da sua fala. Se ela gesticula bastante, você pode acompanhar com movimentos mais expressivos. A ideia é criar uma sensação de sincronia. Entendi. Tipo, entrar na mesma vibe da pessoa. Isso, mostrar que você está em sintonia com ela. Mas cuidado para não ser óbvio demais, né? A ideia é ser sutil. Faz sentido. Mas e se a pessoa for muito diferente de mim, tem como criar rapport mesmo assim? Claro. O segredo é encontrar pontos em comum, pode ser um hobby, um gosto musical, uma história de infância. Ao destacar esses pontos em comum, você cria um elo, uma ponte que facilita a conexão. Ah, entendi. É como se a gente estivesse mostrando pra pessoa, olha, a gente tem coisas em comum, a gente pode se conectar. Exatamente. E o legal é que o rapport funciona em qualquer situação. Em vendas, para conquistar clientes, em relacionamentos, para aprofundar laços, e até em conversas casuais, para tornar as interações mais agradáveis. Nossa, que ferramenta poderosa. É como ter um superpoder para se conectar com as pessoas. Isso aí. E a segunda técnica que vamos explorar é a ancoragem. Você já percebeu como certos cheiros, sons ou imagens te transportam para um momento específico do passado? Nossa, com certeza. Uma música, por exemplo, me faz reviver uma emoção com a mesma intensidade de quando eu ouvi pela primeira vez. É exatamente isso. A ancoragem é a capacidade de criar gatilhos mentais que disparam estados emocionais desejáveis. É como ter um botão mágico que te leva para um estado de calma, confiança, alegria, qualquer emoção que você queira acessar. Que incrível. É como se a gente pudesse controlar nossas emoções ao invés de sermos controlados por elas. Exatamente. É como ter um controle remoto para sua mente. Mas como a gente cria esses botões mágicos? Parece complicado. É mais simples do que parece. Primeiro, você precisa identificar o estado emocional que você quer acessar. Pode ser a calma que você sente durante uma meditação, a euforia de uma conquista, a alegria de um momento especial. E depois, como a gente conecta esse estado emocional a um gatilho. Enquanto você estiver vivenciando a emoção desejada, escolha um estímulo sensorial para ser seu gatilho. Pode ser um toque, um gesto, uma palavra, uma imagem. O que funcionar melhor para você? Repita esse processo algumas vezes, associando o estímulo à emoção. E pronto, você criou sua âncora. Uau! É como se a gente estivesse programando nossa mente para reagir de uma forma específica. Exatamente. E o mais legal é que você pode criar âncoras para diferentes estados emocionais. Uma âncora para te dar energia quando você estiver sentindo cansado, uma âncora para te acalmar quando você estiver ansioso. Nossa, isso abre um leque de possibilidades. Mas me fala, como a gente usa essa âncora na prática? Tipo, se eu estiver me sentindo ansioso antes de uma apresentação importante, como eu aciono o botão da calma? Simples. Basta você ativar o gatilho que você escolher. Se o seu gatilho for um toque no pulso, por exemplo, você pode tocar no seu pulso e se concentrar na sensação de calma que você associou a esse gesto. Incrível. É como ter um kit de ferramentas para lidar com as emoções. Exatamente. E a terceira técnica que a gente vai explorar é a dos switches, ou submodalidades. Já parou para pensar que cada um de nós representa um mundo de forma diferente na mente? É verdade. Tem gente que pensa mais em imagens, outras em sons, outras em sensações. Exatamente. E essas representações internas, que a gente chama de submodalidades, influenciam diretamente nossos pensamentos, emoções e comportamentos. É como se a gente tivesse um software mental que controla a forma como a gente processa o mundo. Então, se a gente mudar o software, a gente muda a forma como a gente pensa e se sente. Exatamente. Imagine, por exemplo, que você tem uma lembrança negativa que te causa dor. Usando os switches, você pode transformar essa lembrança mudando as cores, os sons, as sensações associadas a ela. Nossa, que interessante. É como se a gente pudesse editar o filme da nossa mente. É isso aí. Você pode transformar uma cena de terror em um momento de superação. E essa mudança interna se reflete no mundo real.
Fantástico. É como se a gente pudesse criar a nossa própria realidade. Mas antes de a gente aprofundar mais nessas técnicas, me fala uma coisa. Para quem está começando agora nesse universo da programação neurolinguística, qual o melhor caminho para dominar essas ferramentas? Para quem está dando os primeiros passos, eu recomendo começar pelo rapport. É a técnica mais fácil de aplicar no dia a dia e que traz resultados imediatos. Preste atenção na forma como as pessoas se comunicam e experimente espelhar sutilmente a linguagem corporal e o tom de voz delas. É como um jogo, né? Observar os detalhes, criar sintonia, construir conexões mais fortes. Exatamente. E lembre-se, a sutileza é fundamental. Não se trata de imitar a pessoa de forma caricata, mas sim de criar uma conexão natural e inconsciente. Entendi. E depois que a gente domina o rapport, quais os próximos passos? A ancoragem é uma ótima próxima etapa. Comece identificando os estados emocionais que você quer ter mais controle, como a calma, a confiança, a alegria. Escolha um estímulo sensorial fácil de acessar e pratique a associação com a emoção desejada. E para quem quer se aventurar pelos switches, qual a dica? Os switches são mais avançados, mas extremamente poderosos. Comece prestando atenção ao seu diálogo interno, às imagens, sons e sensações que você associa aos seus pensamentos e emoções. Legal. E como a gente pode aprofundar nossos conhecimentos sobre essas técnicas? Preparamos materiais incríveis para te guiar nessa jornada. Na descrição deste episódio, você encontra os links para o nosso audiocurso Masterclass PNL 1111. Que te ensina passo a passo a aplicar a programação neurolinguística na sua vida. E não podemos esquecer dos livros da série PNL Mastery, com dicas práticas e exemplos reais para você dominar as técnicas e transformar a sua vida. Você encontra todos eles na Amazon. E, para finalizar, queremos convidar você, nosso ouvinte, a participar da construção deste podcast. Mande suas dúvidas, sugestões de temas ou até mesmo um feedback sobre o que você está achando do formato do programa. É isso aí. Sua participação é fundamental para que a gente possa evoluir juntos. Afinal, a programação neurolinguística é sobre comunicação, conexão e transformação. E nada melhor do que construir esse espaço de forma colaborativa, ouvindo e aprendendo com cada um de vocês. Fique ligado porque no próximo bloco vamos explorar ainda mais o poder dessas técnicas e te dar dicas práticas para aplicar no seu dia a dia.